Olá pessoal, aqui quem fala é o Rafael e esse é o canal Use DAX. Neste canal o nosso foco é falar sobre funções DAX. Nesse vídeo você vai aprender sobre a função Add Columns. Então pessoal, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai entrar aqui no site do Wikipedia, certo? Onde a gente tem aqui a população brasileira por cidade, tá? Então eu já criei, tá, uma consulta via Power Query que extrai os dados dessa tabela e traz aqui para o Power Query. Só mostrando para vocês. Então essa é a consulta, tá? Eu chamei aqui de censo do IBGE, né? Então censo demográfico de 2010 e aqui tá as etapas que eu apliquei. Eu não vou entrar no mérito, tá? Então, conceitos básicos da função Add Columns. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com um resumo que eu fiz e vocês vão entender, tá? Então, sobre a Add Columns. Aqui, pessoal, essa informação eu estou trazendo lá da própria documentação da Microsoft. Então, a Add Columns, ela adiciona colunas calculadas à tabela ou a expressões de tabelas fornecidas. Então, eu vou explicar para vocês aqui o que é uma coluna, o que é uma coluna calculada, o que é uma tabela, o que é uma expressão de tabela fornecida, que aí você vai conseguir entender melhor o que a programação, o texto está querendo dizer. Então, primeiramente, pessoal, o que é uma coluna? Como vocês estão vendo aqui embaixo, isso aqui embaixo é uma tabela, né? Então, isso aqui é uma tabela. Colunas são as dimensões de uma tabela, então também são conhecidas como dimensões. Então, as colunas, nesse caso aqui, por exemplo, população, código IBGE, município, unidade federativa, população. Isso aqui são colunas da tabela. E o que são linhas? Linhas são os conteúdos dessas dimensões ou dessas colunas, né? Então, no caso aqui da coluna população, você tem aqui que Salvador está em quarto lugar, se falando de população em relação ao Brasil. Cabeçalho de coluna, um outro conceito importante aqui também, são os nomes das colunas, né? Então, quando você ouvir falar esse termo aqui, cabeçalho de coluna, são os nomes que são dados às colunas. No caso aqui, o cabeçalho da coluna município é o próprio nome município. E aí, um outro conceito importante é colunas calculadas, que é o que a Add Columns faz. Ela adiciona colunas calculadas a uma tabela. No caso aqui, cria numa outra tabela. Isso é importante. Então, ela cria uma outra tabela a partir de uma tabela anterior, adicionando uma coluna a essa nova tabela. E o que é uma coluna calculada? Então, coluna calculada é uma coluna que não existia na tabela anterior. Então, uma tabela anterior, nesse exemplo que eu estou dando aqui, ela só tinha essas 5 colunas, que é a posição, o código IBGE, o município, a unidade federativa e a população. Essas são as colunas originais da tabela. Só que aí eu adicionei uma outra coluna, que diz maior de 2 milhões. Né? Então, essa coluna que eu adicionei é uma coluna calculada que não existia na minha coluna anterior. Agora, um outro conceito importante. Qual é a diferença de uma tabela para uma expressão de tabela? Né? Então, uma tabela é, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que eu estou trazendo exatamente essa tabela aqui. Ó, tá? Então, essa tabela está sendo trazida para cá e o que ela está trazendo de conteúdo? Ela está trazendo todas as colunas dessa tabela e todas as linhas dessa tabela indiscriminadamente. Então, uma tabela é a tabela física sem você ter feito nada. É a tabela que eu estou trazendo do site do Wikipedia. Tá?
E uma expressão de tabela? Uma expressão de tabela, ela é uma manipulação que eu estou fazendo a minha tabela. Como a gente está estudando funções que fazem manipulação de tabelas, normalmente essas expressões de tabelas, elas fazem manipulações em tabelas, né? Mas você também tem expressões de tabelas que não fazem manipulações em tabelas, tá? No caso, a gente está estudando aqui as expressões que fazem manipulação em tabela. O que é essa manipulação? É adicionar colunas ou retirar colunas. Isso são manipulações. Eu crio uma outra tabela a partir de uma tabela anterior, adicionando ou retirando colunas dessa tabela. Então, aqui o que ele fez? Ó? Então, na expressão, eu estou trazendo o mesmo resultado, né? Porém, utilizando uma função. Ó, eu estou usando a Summarize Columns, que é uma função que a gente aprendeu na aula anterior. Então, aqui eu estou trazendo todas as 5 colunas e não estou fazendo nenhuma manipulação, só estou trazendo as colunas. Poderia vir aqui e ter, por exemplo, tirado colunas, não ter trazido as 5, ter trazido só 2 ou 3 colunas, ou poderia ter acrescentado algum cálculo a essas colunas. Falando de sintaxe, entendendo já o que é uma tabela e o que é uma expressão que retorna uma tabela, então ela pode, a add columns, ela recebe como sintaxe uma tabela ou uma expressão que retorna uma tabela, e eu posso acrescentar colunas a essa tabela. Então, eu teria que dar aqui o nome dessa coluna que eu estou acrescentando e a expressão que eu vou utilizar para fazer as minhas análises nessa coluna. Então, no exemplo que a gente criou anteriormente, né, que eu coloquei aqui, ó, nessa tela, eu tô verificando o que é maior que 2 milhões. Ele está voltando verdadeiro ou falso. Tá? Então aqui eu estou perguntando o que é maior que 2 milhões e aqui aqui eu faço a minha verificação, né? Esse segundo argumento aqui, ele pode ser repetido várias vezes. O que isso significa? Eu posso criar várias colunas nessa tabela, né? Isso que ele está dizendo aqui, ó. Eu posso fazer isso várias vezes, né? Eu posso fazer isso indeterminadamente, tá? Fazendo aquela validação, né? Fazendo essa validação aqui que a gente verifica se a coluna se o total da população é maior ou não que 2 milhões de habitantes. Então, ó, utilizando apenas a tabela como argumento, né, no meu argumento de tabela, então eu teria a minha tabela aqui, e aí eu criei uma coluna chamada maior que 2 milhões, e aí ele está verificando na minha coluna censo demográfico, que é uma coluna que existe dentro dessa tabela aqui, e está verificando, é maior que 2 milhões? E aí ele está retornando esse valor aqui. Ó. Importante dizer que essa coluna, né, ela retorna uma tabela. Então, todas essas funções que nós estamos tratando aqui são funções que fazem a manipulação de tabela e o retorno delas são tabelas. Então, aqui ó, ele retornou a minha tabelinha lá do IBGE e está dizendo, ó, São Paulo tem uma população maior que 2 milhões. Ó, até o estado do Amazonas aqui, a cidade de Manaus, é uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes. A partir daqui, ó, já não tenho mais 2 milhões de habitantes. A função daqui de baixo, ela fez a mesma coisa, ela continua retornando essa tabela. A diferença é que aqui eu estou utilizando a Summarize Columns, que está retornando todas as colunas da minha tabela, e, por fim, utilizando a Add Columns, eu estou adicionando uma coluna e estou fazendo a mesma validação. A diferença é que aqui eu poderia realizar filtros, reduzir a quantidade de colunas ou adicionar colunas. Tá, pessoal? Então,
eu vou aqui para a parte, agora eu vou para a parte prática e vocês vão verificar como que isso se daria na prática. Espero que essa teoria tenha ajudado vocês. Se você está gostando desse conteúdo, considere se inscrever no canal, clicar no sininho, para você receber as notificações e curtir esse conteúdo, Também deixar comentários se caso você veja que tem alguma coisa que a gente pode melhorar, deixar sugestões, tá bom? Então, utilizando esse arquivo aqui, que eu vou ver se eu consigo deixar ele de alguma forma para vocês conseguirem utilizar, que eu vou ficar brincando com ele nas próximas aulas. A gente vai utilizar aqui o DAX Studio. Então, na aula anterior você já viu como que a gente colocava... Na verdade, eu não falei para vocês como a gente instala o DAX Studio, mas se você tiver dúvida de como instalar o DAX Studio, deixe nos comentários aí que eu faço uma aula sobre isso, tá bom? Então aqui, ó, vou clicar no DAX Studio. Então, pessoal, aqui ele abriu o DAX Studio, tá? Então, eu vou utilizar aquela expressão para a gente verificar funcionando na prática aqui, ó. Então, evaluate, sempre quando a gente estiver falando em retornar tabela, a gente vai utilizar o evaluate. E aí eu vou vir aqui, ó, e vou utilizar, por exemplo, aqui a própria add columns, certo? Vou pegar a minha tabela, ó, toda a tabela, indiscriminadamente, tá? E vou adicionar uma coluna a essa tabela, ó. Lembrando que essa tabela, ela tem aqui, ó. Lembrando que essa tabela, ela tem aqui, ó, todas as colunas, Então, o que ele vai retornar aqui? Todas as colunas que tem dentro dessa tabela. Então, eu vou criar uma coluna aqui chamada de teste. Essa coluna não existe na minha tabela original. Então, vou criar uma coluna chamada teste. E vou escrever qualquer coisa lá, ó. Blá, blá, blá. Certo? Vou escrever qualquer coisa. Então, sempre tem que ser nessa ordem. Escrevo o nome da coluna e o conteúdo que vai ter nessa coluna. Se eu der um run aqui, ele vai trazer o conteúdo. O que deu de errado aqui? Vamos ver? Então, estou adicionando uma add columns. Qual que é a tabela? Essa tabela aqui. Qual que é o nome da coluna que eu estou criando? Esse nome aqui. Qual que é a função? Qual que é o conteúdo? Esse daqui. Agora foi. Beleza. Então, olha lá, ele criou uma coluna chamada teste, cujo conteúdo é blá, blá, blá. Se eu quiser criar uma outra coluna, vou criar uma outra coluna chamada número, certo? E vou colocar um conteúdo qualquer aqui, ó. Por exemplo, número 1. Então, observe que não existe essa coluna aqui. E aí eu vou voltar ali, ó. Então, coluna número está retornando o número 1. E fazendo aquele teste que a gente criou lá, que eu mostrei para vocês lá, ó, que é maior que 2 milhões. Certo? Maior que 2 milhões. Então, nesse exemplo aqui, eu quero pegar então a coluna população, que seja maior que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Então, que seja maior que 2 milhões. Então, eu quero verificar aqui, ó, onde a população é maior que 2 milhões. Ó, então, ele vai criar uma outra coluna. Vamos só ranquear aqui, ó. E aí ele trouxe aqui as colunas que têm valor maior que 2 milhões. Isso aqui também funciona aquilo que a gente aprendeu, acho que na aula 1, onde a gente colocou aqui order by, e aí eu posso pegar aqui a coluna população. Posso fazer ordenar de forma descendente, Então, do maior para o menor, que aí ele não fica toda hora fazendo isso, Então, ele já trouxe aqui formato descendente. Então, pessoal, para a aula de hoje era isso, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí os conceitos de como utilizar a função
Add Columns. Essa série ela tem como objetivo a gente estar falando sobre funções que fazem a manipulação de tabelas. Então, se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho, né, das notificações e deixar o seu like. Maravilha? Fique com Deus e um ótimo dia a todos.